Olá, bem-vindos mais uma vez. Este é o problema 1109 do Beer e Johnston de dinâmica. Por favor, pausem o vídeo por alguns instantes e leiam o enunciado com atenção. Vamos tentar identificar, a partir do enunciado, que tipo de problema nós estamos tratando aqui. Os carros se movem em estradas retas com movimento retilíneo e, além disso, A se move com velocidade constante. Portanto, para A, pelo menos, o problema é um problema de movimento retilíneo uniforme. B se move com aceleração constante. Portanto, para B, o problema é um problema de movimento retilíneo uniformemente acelerado. E, finalmente, nós estamos procurando as grandezas relativas de B em relação a A. Certo? Portanto, esse é um problema de velocidade, posição e aceleração relativa. Vamos fazer um esquema da situação no instante 0 e no instante 5 segundos, explicitando tudo o que a gente sabe sobre o problema na figura. Então, no instante 0, vemos que os carros se movem em trajetórias retilíneas, com A na horizontal e B na vertical. A velocidade de A é constante, igual a 36 km por hora, e A parte da origem. E B tem aceleração constante, igual a 1,2 metros por segundo, apontando para baixo, partindo de 1,35 metros acima da origem. No instante 5 segundos, B estará em algum ponto abaixo da posição original. A gente não sabe ainda se ele vai estar acima ou abaixo da origem. Em princípio, isso não fará nenhuma diferença na solução. Apenas para ilustração, nós adotamos que a posição dele é positiva. Mas a gente vai ter que calcular e ver o que é que vai dar. O carro A vai estar numa posição final positiva com certeza, mas ela precisa ser determinada também. Certo? E também temos mostrado nessa figura a posição relativa de B em relação a A, que é a primeira pergunta do problema. Como este problema envolve as grandezas relativas, vamos lembrar das suas definições. A posição de B em relação a A é a diferença vetorial do vetor posição de B e do vetor posição A. Analogamente, a velocidade relativa de B em relação a A é a diferença vetorial das velocidades de B e A, e a mesma coisa, é claro, vale para a aceleração. A aceleração de B em relação a A é a diferença vetorial da aceleração de B e da aceleração de A. A primeira pergunta é a posição relativa de B em relação a A. Portanto, precisamos calcular essas duas posições no instante de 5 segundos. O carro A tem movimento retilíneo uniforme, com posição inicial 0, velocidade constante igual a 36 km por hora e aceleração nula, obviamente. Em primeiro lugar, vamos transformar a velocidade de A para metros por segundo, para resolver tudo em unidades consistentes, e metros por segundo é mais conveniente aqui do que quilômetros e horas, porque as distâncias envolvidas são muito pequenas. Como a velocidade de A é 36 km por hora, e a 1.000 metros em 1 km e 3.600 segundos em 1 hora, a velocidade de A, portanto, é de 10 metros por segundo. No movimento retilíneo uniforme partindo da origem, a posição é dada por VT. No caso, V igual a 10 metros por segundo e o tempo é igual a 5 segundos. Então, a posição final de A é de 50 metros. B tem movimento retilíneo uniformemente acelerado, com posição inicial igual a 35 metros, positiva, velocidade inicial nula, e aceleração igual a menos 1,2 metros por segundo ao quadrado, já que ela aponta para baixo, no sentido oposto ao que a gente adotou como a direção positiva. Para o movimento uniformemente acelerado, o deslocamento é dado por y0 mais v0t mais 1 meio de at2. E usando os valores dados, calculamos que a posição final de B é de 20 metros positivo, portanto B ainda está acima da origem e o nosso esquema original está correto, por pura sorte. Como temos as duas posições, podemos calcular a posição relativa. Vamos fazer um novo diagrama com as posições apenas, para facilitar o entendimento. Nessa figura temos a posição de B, a posição de A e a diferença vetorial entre elas, que é exatamente a posição de B em relação a A. Na notação vetorial, as posições de A e B são XAI e YBJ,
mas honestamente nem precisamos disso aqui, já que os vetores são perpendiculares entre si e podemos resolver tudo diretamente por geometria e trigonometria simples. Usando o teorema de Pitágoras, a magnitude da posição relativa é a raiz quadrada dos quadrados, da soma dos quadrados, das magnitudes das duas posições absolutas. E substituindo os valores que encontramos para a posição de A, 50 metros, e para a posição de B, 20 metros, encontramos que a magnitude da posição relativa é 53,9 metros. Como a posição é um vetor, precisamos da sua direção também. Na figura, tiramos imediatamente que a tangente do ângulo θ é a razão entre as magnitudes das posições de B e A. E, portanto, o ângulo θ é igual a 21,8 graus. É melhor usar a convenção de tomar as medidas angulares a partir do eixo x no sentido anti-horário. Portanto, a posição angular desse vetor é 180 menos 21,8, 158,1 graus. A posição relativa de B em relação a A, portanto, é 53,9 metros, fazendo um ângulo de 158,2 graus. Vamos fazer um procedimento análogo para a velocidade relativa. A velocidade de A é constante horizontal, igual a 10 metros por segundo. A velocidade de B é vertical e varia linearmente, pois o movimento de B é uniformemente acelerado. Colocando a velocidade inicial nula e a aceleração negativa de 1,2 metros por segundo ao quadrado, temos a variação da velocidade no tempo. E colocando o tempo de interesse, que é igual a 5 segundos, calculamos a velocidade final, 6 metros por segundo, negativa, isto é, contado para baixo. Vamos fazer um esquema para as velocidades, no qual mostramos as velocidades de B e A, e a velocidade de B em relação a A, que é a diferença vetorial entre esses dois vetores. Com o teorema de Pitágoras, podemos calcular a magnitude da velocidade relativa. E colocando os valores que acabamos de determinar, descobrimos que a magnitude da velocidade relativa é de 11,7 metros por segundo. Podemos calcular a direção usando a trigonometria, observando que a tangente do ângulo θ é a razão entre as magnitudes da velocidade de B e a velocidade de A. E, colocando os valores, calculamos θ como 31 graus. Novamente, vamos medir o ângulo a partir do eixo x, tomando como positivo o sentido anti-horário. Nesse caso, a direção da velocidade relativa vai ser 180 menos 31, que é igual a 149, no sentido negativo. Portanto, o vetor velocidade relativa é 11,7 metros por segundo na direção de menos 149 graus. Finalmente, o cálculo da aceleração relativa é mais simples. A aceleração de A é nula e a aceleração de B é constante. E a aceleração relativa é, portanto, a própria aceleração de B, já que a diferença entre um vetor e o vetor nulo é o próprio vetor. A aceleração de B em relação a A, portanto, 1,2 metros por segundo ao quadrado, apontando diretamente para baixo, a 270 ou menos 90 graus. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Qualquer problema ou dúvida, por favor, entre em contato por e-mail.